Enredo, também chamado de intriga, trama ou argumento, é o elemento que dá sequência a uma história. Isso porque é em torno dele que se desenvolvem todos os acontecimentos de uma narrativa. São dois tipos de enredo: o enredo linear e o enredo não linear. Como fazer um enredo? Agora que você já conhece os enredos linear e não linear, confira abaixo um passo a passo de como fazer um enredo. Escolha um tema, escolha o conflito que será desenvolvido, escolha o tipo de enredo que quer usar, escolha os personagens, o local, o espaço temporal da narrativa. Desenvolva o seu texto. Fácil, fácil assim. Esse, como vocês já puderam perceber, é o nosso vídeo a respeito de enredo. Nós estamos aqui numa série a respeito dos elementos da narrativa, só que de uma forma mais focada nas pessoas que escrevem. Então o olhar que nós estamos lançando a respeito dos elementos da narrativa vai ser mais útil para pessoas que escrevem do que para, sei lá, pessoas que leem ou qualquer coisa nesse sentido. Não é um vídeo para você que está prestando vestibular, por exemplo. É um vídeo para quem tem interesse em escrever narrativas. Esse vídeo faz parte de uma série a respeito dos elementos da narrativa. Eu vou deixar aqui em cima o vídeo anterior e assim que terminar a série, a lista de todos os vídeos dessa série estará aqui na descrição do vídeo. Se a lista ainda não está, quer dizer que a nossa série ainda está acontecendo, ainda estou postando os vídeos da série, então se inscreva no canal para não perder nenhum dos vídeos dessa série. Ok? Como fica mais ou menos claro naquela explicação tradicional, o enredo é o grupo, né, o conjunto das ações que são desenvolvidas numa determinada narrativa. Ações essas executadas ou sofridas por um ou mais personagens, pode ser o personagem principal ou personagens secundários e etc, né? Tudo isso faz parte do enredo. Em determinados textos nós temos enredos e sub-enredos, né, narrativas e subnarrativas, que são acontecimentos paralelos focados em personagens menos expressivos dentro do seu texto. Vamos supor que você está escrevendo um livro que tem muitos personagens, tem lá o personagem principal e tal, mas tem várias histórias acontecendo ao mesmo tempo. Então nós temos uma narrativa principal, que é a narrativa que é desse personagem principal, né, o que acontece com ele, mas nós temos uns galhos, umas subnarrativas com outros personagens, em que outros personagens são os personagens principais dentro dessas subnarrativas, né? Sim, a narrativa ela pode ser linear ou ela pode ser não linear. E a narrativa linear é aquela que vai fazer uma apresentação dos personagens, do contexto, vai apresentar o conflito, vai apresentar esse conflito sendo solucionado e o final da história. Então, as ações são apresentadas na mesma ordem cronológica que elas teriam acontecido. E as narrativas não lineares, elas são mais elaboradas no sentido cronológico, porque ela pode começar lá no meio da ação, né? Já no meio do conflito acontecendo, e depois você vai saber quais são os antecedentes daquele conflito. A gente pode ter um monte de flashback, flash forward, então a gente pode ter uma movimentação temporal mais elaborada em narrativas não lineares. A gente pode começar pelo final, de repente, e depois trazer tudo o que acontece na sequência. Uma narrativa que eu acho interessante nesse sentido é Crônicas de uma Morte Anunciada, porque a morte do personagem principal acaba sendo uma das primeiras coisas que acontece. Tanto que você tem a primeira frase, no dia em que ele seria assassinado, ele acordou tal hora da manhã e foi fazer tal coisa, tarará, tarará. Então assim, você já tem uma informação que é lá do final, porque teoricamente quando o personagem morre é o final da história, mas você traz ela aqui pra frente e depois você vai elaborar. E em vários casos isso não quebra a expectativa da narrativa, porque a gente tá sabendo que esse rapaz vai ser morto naquele dia, mas tá, em que condições, por que ele vai ser morto? E ele vai sendo apresentado como um carinha ok, até legal e tal, então, por que esse rapaz vai ser assassinado? O que leva a isso? Nós somos agarrados por essa curiosidade de saber por que esse rapaz vai ser morto
e lemos o livro até o final. Ótima estratégia para um enredo. Porque afinal, o melhor enredo é aquele enredo que consegue convidar o leitor a passar por todas as partes dele até o final. Nós queremos que a pessoa não só comece a ler o livro, mas que ela termine o livro também, né? Uma coisa interessante que a gente tem que pensar quando a gente vai pensar na questão do enredo é que existem coisas que aumentam a velocidade e tem coisas que diminuem a velocidade dentro de uma narrativa. E com isso nós não estamos falando de carros ou qualquer outra coisa, nós estamos falando do ritmo do acontecimento narrado. Então, por exemplo, se você coloca um personagem agindo, né, se movimentando de um lugar para outro, dialogando, conversando, brigando, enfim, se movendo, nós temos uma velocidade um pouco maior. A percepção do leitor daquele texto é de mais velocidade, porque você tem uma movimentação, você tem uma troca. Agora, se você faz uma descrição, se você faz uma digressão, se o seu personagem está pensando a respeito de alguma coisa, por mais que seja um pensamento muito rápido, muito louco, na maioria das vezes isso vai diminuir um pouco a velocidade da sua história. Tem uma coisa boa, uma coisa ruim nisso? Não tem, gente. Nunca tem bom e ruim na questão de narrativa. A questão é, você tem que fazer as coisas com intencionalidade. Você tem que saber quando acelerar a história, saber quando diminuir a velocidade, saber por que você está aumentando ou diminuindo a velocidade e não deixar que isso aconteça automaticamente ou que isso aconteça sem você entender por que aquilo está acontecendo. O mais importante nisso de você produzir uma história é você ter consciência de todo o processo. Quando a gente escreve assim de forma muito solta, de forma muito pouco consciente, acaba que a história fica rápida, fica lenta e se movimenta sem que a gente tenha domínio disso. E se a gente não tem domínio disso, às vezes a coisa não sai do jeito que a gente quer. Então é por isso que eu digo que não tem um bom ou um ruim, mas tem você dominar o que você está fazendo ali dentro da sua história. Quando a gente pensa nisso da questão da velocidade da narrativa, outra coisa que a gente tem que manter em mente é que quando você aumenta a velocidade, o leitor acaba ficando mais interessado na história. Quando você diminui a velocidade, existe mais chance de você perder o leitor, ou pelo menos perder a maior parte dos leitores. Existem leitores que são mais resistentes a baixas velocidades, então eles até gostam mais da velocidade mais baixa. Mas a maior parte dos leitores acaba sendo mais convidado para dentro do texto se você tem uma velocidade um pouco maior. E não tô falando de você colocar um monte de ação e pessoas pulando e tarará, tarará. Eu tô falando de movimentação no sentido de, vamos supor que eu vou fazer a abertura de uma história e eu quero apresentar uma determinada personagem que é artista. Vamos supor que eu coloque essa personagem sentadinha em algum lugar, refletindo a respeito de arte, refletindo o quanto que ela gostaria de estar em outro lugar para ser artista e o quanto é difícil ela ser artista ali no lugar onde ela tá e, nossa, que cansaço dessa vida, do jeito que ela tá. E aí, vamos supor que eu faça a abertura dessa história de outra forma, né? Colocando ela em contato com essa arte que ela produz, então produzindo arte. Ela pode até estar sentadinha também, mas ela está agindo, ela está ali colocando aquilo em movimento, essa arte em movimento, ela está produzindo, ela está refletindo, mas ela está agindo também, ela não está simplesmente parada pensando. Isso daqui já é muito mais veloz em termos de narrativa do que isso aqui. Porque eu tenho uma movimentação. Uma das coisas que ajuda nesse sentido é você pensar naquela imagem como um filme. Se fosse um filme, teria movimento ou estaria vendo uma pessoa sentada com uma narração em off no fundo? Eu estaria vendo alguém agindo e demonstrando para mim na tela o amor que ela tem pela arte que ela faz, o interesse que ela tem em continuar aquilo e se dedicar somente àquilo, vamos supor. Eu estaria visualizando isso
ou eu estaria simplesmente recebendo essa informação passivamente de um narrador em off, que não é ela, não está na expressão dela, não está no movimento dela. Vocês entendem? A diferença que existe entre você mostrar essa afeição, esse interesse dela por um determinado assunto, ou você mostrar simplesmente o pensamento dela em relação a esse determinado assunto. Isso tem muito a ver com aquela questão de mostrar e contar. É lógico que você não vai simplesmente mostrar todos os acontecimentos. Você pode usar o contar também em determinadas situações, mas você tem que saber, tem que ter essa consciência, mais uma vez, de que o mostrar aumenta a velocidade da sua narrativa e o contar diminui um pouco a velocidade da sua narrativa. Ter consciência e domínio disso. Fazer isso assim, eu sei o que eu tô fazendo na hora que eu escolho, na hora que eu opto por essa ou essa forma de contar a minha narrativa. Aí vamos voltar àquela ideia de enredo linear e não linear. Mais uma vez, tem um bom ou um ruim? Não. Sempre vai depender da sua intencionalidade. Você acha que a sua história específica ela é mais interessante de ser contada de forma linear ou de forma não linear? Tenta pensar também nos seus personagens, na organização ou desorganização da mente desses personagens. Talvez isso dê uma guia para vocês. Não quer dizer que toda vez que você tiver um personagem super organizado, a história tem que ser super linear. Mas é uma possibilidade que você faça com que o seu enredo, a organização do seu enredo, reflita de alguma forma a organização interna, psicológica dos seus personagens. É uma possibilidade, é uma escolha que você pode fazer. A ideia é sempre que você faça isso intencionalmente, com algum motivo, com alguma explicação para aquela determinada escolha que você fez, né? Aí a gente pode falar também a respeito do final, porque nós podemos ter uma história com um final fechado ou uma história com um final aberto, que não fecha de fato, né? Tem um certo e um errado? Não, nunca tem um certo e um errado. Tem sempre a questão da intencionalidade. Muitas vezes a opção por um final aberto tem a ver com uma concepção, né, com uma opinião a respeito do mundo, de que as histórias não necessariamente acabam no ponto final, a vida das pessoas continua. Então, às vezes faz sentido deixar a coisa meio aberta, meio inexplicada, porque a vida é assim, a vida não te explica, a vida não te dá coisa numa bandeja e etc. É uma concepção, é uma visão que pode ser usada com intencionalidade. E um mesmo autor pode usar tanto uma opção quanto a outra opção. E como eu já falei nos vídeos anteriores de gêneros e narrativas e tal, existem histórias que vão exigir mais que seja um final fechado, né? Ainda que exista a possibilidade de deixar o final aberto em histórias, por exemplo, eu falei a respeito da história de detetive, né? Que a história de detetive ele pressupõe o fechamento de um caso. Existem histórias, existem possibilidades, exemplos de histórias que vão deixar de detetive, que vão deixar o final aberto, mas não é regra. E é aquele tipo de coisa que, uma vez que foi usada essa estética, pode ser cansativo se isso for usado muitas outras vezes. Então, o pressuposto de uma história de detetive é que se resolva pelo menos um caso, mesmo que fique aberto para outras possibilidades. Se eu fico repetindo a fórmula de te peguei, não vou mostrar o final, te peguei de novo, boring, né? Começa a ficar chato, em vez de ficar uma coisa inovadora, diferente, etc. É a mesma coisa, eu provavelmente vou falar de novo, mas já falei, a respeito da narrativa em segunda pessoa. Uma vez, outra vez, em um acontecimento específico ou outro, funciona, né? Colocar um você como personagem, como o foco da narrativa, né? Você faz isso, você faz aquilo, você olha, você... Mas se você repete essa fórmula muitas vezes, ou se você repete essa fórmula sem uma intencionalidade muito clara, é simplesmente mais do mesmo. E a gente não quer ser mais do mesmo.
Quando a gente escreve, a gente quer ser a gente, quer ser diferente, quer oferecer alguma coisa especial que é nossa. Para você oferecer alguma coisa que é sua, você tem que fugir das fórmulas que são muito fáceis e muito repetitivas e pensar, quando você tá achando que você tá super inovando em alguma coisa, reflete um pouquinho para ver se você realmente está inovando ou se você está fazendo uma coisa que já fizeram antes 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes e que se você fizer de novo vai ser mais do mesmo, em vez de alguma coisa que você podia estar inovando de outras formas, não necessariamente com esse aspecto que acaba sendo cansativo depois de usado muitas vezes, né? Não quero deixar vídeo longo, já falei pra vocês, então a gente vai terminar por aqui. O próximo vídeo vai ser a respeito de narração. Se vocês tiverem dúvidas, vocês deixem aqui embaixo. No final eu faço mais um vídeo para responder as dúvidas de vocês, ok? Beijinhos, até a próxima. Tchau, tchau!